Lugar de mulher é onde ela quiser do Porto de Itapoá. As mulheres estão em todos os lugares. Elas estão no cais, no pátio, nos gates, na manutenção, operando equipamentos, treinando colaboradores e liderando equipes. Podcast Comex Flow trouxe para um bate-papo essa semana Ilcilene Floriani, gerente de gestão e desenvolvimento de pessoas no Porto de Itapoá há 10 anos. Em nosso bate-papo, iremos abordar um dos assuntos que vem quebrando paradigmas, a inclusão e diversidade das mulheres no setor portuário. Sobre o projeto Mulheres Portuárias no Porto de Itapoá, uma das empresas que abriu as portas para centenas de mulheres, considerado um marco dessa cultura no setor, desde o início das suas operações do terminal. Então fique ligado e acompanhe o podcast Comex Flow, agora com o canal no YouTube. Olá, Ilcilene, seja bem-vinda ao podcast Comex Flow. É um prazer tê-la conosco nesse bate-papo. Agradecemos a área de comunicação do Porto de Itapoá, que disponibilizou na sua agenda um espaço para que possamos conversar. Olá, inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para falar a respeito do projeto Mulheres Portuárias, que é bastante importante para nós. Antes da gente começar essa conversa, eu vou me apresentar aqui brevemente. Eu sou a Ilcilene, sou mãe do Luca, de 10 meses. Estou psicóloga há quase 20 anos, estou no Porto de Itapoá há 12. Desses 12 anos, 10 deles estou como gestora da área. Além da formação em psicologia, também tenho algumas pós-graduações voltadas à gestão de pessoas, ao desenvolvimento de pessoas e uma pós-graduação em finanças. Como surgiu o programa Mulheres Portuárias desenvolvido pelo Porto de Itapoá? O projeto Mulheres Portuárias surgiu por uma dificuldade que nós estávamos encontrando. Nós tínhamos um número de currículos bastante importante, né, de homens. E quando nós chamávamos esses homens para os processos seletivos, nós tínhamos uma quebra, ou seja, uma dificuldade dessas pessoas comparecerem ao processo bem importante. E quando nós chamávamos para processos mulheres, a gente percebia que existia uma adesão maior. E essas mulheres também enviavam os currículos para atividades que eram atividades operacionais. E a gente até então não tinha considerado a possibilidade de fazer essa chamada de mulheres para atividades que fossem mais da operação, porque elas sempre foram essencialmente masculinas. E num dado momento, à época eu não era gerente ainda da área, fomos a uma palestra na Expo Gestão. Lá ouvimos uma palestra da mão de obra feminina na construção civil. E nos demos conta, juntando todas essas questões, de que faria sentido que a gente começasse a pensar em chamar as mulheres e entender a adesão delas para essas atividades, capacitasse essas mulheres. Então nós começamos todo o processo com a oferta de vagas de capacitação para a comunidade e exclusivamente para mulheres. Esse foi o ponto de partida, né? Uma dificuldade que nós tínhamos na época e juntamos com um pouco de informação que a gente recebeu e que tinha funcionado na construção civil, e aí acabamos estruturando, né, um modelo que fizesse sentido para nós e daí partimos para o desenvolvimento, para a capacitação dessas mulheres da comunidade. Pioneiro no Brasil, o Porto de Itapoá foi reconhecido recentemente com o Prêmio Ser Humano, da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Santa Catarina. Conta para os nossos ouvintes como esse prêmio vem de encontro ao programa Mulheres Portuárias desenvolvido pelo Porto de Itapoá. Recentemente, o projeto Mulheres Portuárias foi reconhecido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos de Santa Catarina, a BRH Santa Catarina, através do Prêmio Ser Humano. Para nós é bastante importante ter a possibilidade de divulgar esse projeto, especialmente porque a gente está falando aqui da inserção de gênero, da presença das mulheres num ambiente bastante masculino e tradicionalmente masculino. Isso dá a possibilidade de a gente contar para a sociedade, para o mercado, para as outras empresas, que é possível sim fazer a inserção de mulheres e que o aspecto da atividade ele não é impeditivo sob o ponto de vista de gênero. Então, quando a gente apresenta um projeto desse, a gente também está dizendo que, olha, isso é possível. Basta que a gente respeite, claro, as questões de cada uma das empresas, a cultura das empresas que a gente está inserido, mas que de alguma maneira a gente consegue estruturar bons projetos que façam sentido para a empresa a partir da inserção de mulheres. E além, claro, né, da gente poder compartilhar essa boa prática de mercado, o prêmio também oferece um relatório depois da avaliação dos especialistas
para que a gente saiba também quais são os pontos em que a gente pode ainda assim melhorar o projeto e inserir, né, outras ações que sejam importantes para que a gente vá aprimorando e desenvolvendo o projeto no decorrer dos anos. Então, o projeto Mulheres Portuárias, ele existe desde 2012 e desde esse tempo a gente tem feito uma evolução bastante importante aí na sua estrutura, né, digamos assim. Sabemos da importância do movimento de diversidade que o programa trouxe, além de desenvolver, por meio de qualificação profissional, as mulheres no setor portuário. Você acredita que um dos objetivos, o de promover uma maior equidade de oportunidade para as mulheres no segmento, está sendo cumprido? Quando nós lançamos o projeto de Mulheres Portuárias, nós não tínhamos este movimento acontecendo em outros portos. Então, nós fomos pioneiros no desenvolvimento desse projeto. Já tinham algumas mulheres inseridas em um ou outro terminal portuário, mas nós não tínhamos esse movimento estruturado. Então, o projeto Mulheres Portuárias também promoveu esse olhar, inclusive em outros portos que hoje também tem projeto de mulheres portuárias, né, de mulheres inseridas na sua operação, a partir desse movimento que nós iniciamos. Então, eu entendo certamente não só o propósito inicial do projeto, que era dar oportunidade para mulheres da comunidade, cumprir um papel muito maior e muito importante do ponto de vista dessa questão da diversidade, que a gente tem falado atualmente muito mais do que falávamos há um tempo atrás, e que vai dando corpo e mostrando para as organizações, né, para as empresas, especialmente para o nosso segmento, que sempre foi muito masculino, a oportunidade de a gente poder fazer, cumprir, né, esse exercício da diversidade e no nosso segmento em especial. Né, e aí ter as mulheres inseridas, entendo que não só, né, nessas atividades iniciais, mas futuramente no desenvolvimento das suas carreiras, que elas possam assumir posições de gestão como hoje nós já temos no Porto Itapuá. O Porto de Itapuá vem desde 2012 capacitando cada vez mais suas colaboradoras. Quais são as perspectivas profissionais ao longo das últimas 4 edições? Quantas mulheres já foram capacitadas no Porto de Itapuá? E quais as áreas de atuação que hoje elas atendem? Nós temos no terminal a política de oferecer vagas para as pessoas internamente. E nós também temos capacitação interna. Então, quando essas mulheres entram, né, nas atividades que a gente ofertou, né, inicialmente, elas têm a oportunidade de aplicarem para as vagas internas ou aplicarem para as outras capacitações de equipamentos mais complexos, né, daqueles que elas, por exemplo, como operadoras de equipamento estavam operando, ou participar, né, de processos internos de vagas para outros cargos, né? Então, de analistas, de gestão, enfim. Eu acho que o grande caminho que nós queremos, né, gostaríamos de ver essas mulheres galgando nas suas carreiras é o caminho da gestão, né? Que elas possam ter oportunidade de poder fazer a gestão de equipe, porque este é um grande desafio para o mercado de uma forma geral, hoje, ter mulheres em posição de liderança, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio nesse momento e o nosso maior objetivo com o trabalho, com a inserção das mulheres. Quando a gente fala da quantidade de mulheres capacitadas até hoje, elas foram 79. Por outro lado, nessa última edição, nós não vamos capacitar como no modelo que a gente vinha até a 3ª edição, né, capacitando elas antes de entrar no terminal, oferecer vaga de capacitação e depois de trabalho. Não, agora nós estamos contratando elas para as vagas de auxiliar de operações sem ter a necessidade da capacitação antes, né? Então elas são contratadas, a gente avalia, né, todas as questões de perfil e elas entram e a partir do momento que elas estão contratadas, são funcionários do porto, elas passam por uma capacitação igual aos outros auxiliares que entram junto. Então eu acho que aqui o grande mote dessa última edição é, de fato, poder dizer as mulheres têm de fato igualdade na condição de trabalho, elas não precisam ser capacitadas antes, elas podem, junto com seus colegas homens, serem capacitadas. Esse processo todo nos mostra que aqui a gente está olhando a questão de perfil, que cada empresa tem o seu, mas que a condição de trabalho das mulheres ou dos homens não é um aspecto de gênero. Né? E nós, para essa atividade, observamos que a gente tinha uma preocupação de inseri-las nessa última atividade, que é o auxiliar de operações, pensando assim, nossa, mas é muito peso, as mulheres não vão conseguir pegar peso e tal. E que, quando nós fomos de fato avaliar
a posição, a gente entendeu que tem a ver com habilidade muito mais do que com força. Então, acho que a nossa reavaliação desse posto também nos deu um pouco mais de perspectiva e entendimento de que também nós temos uma pré-concepção de algumas coisas e a gente agora, olhando para esse posto, conseguiu desconstruir alguns conceitos e alguns entendimentos que nós tínhamos da atividade. Então isso é muito bacana e nos coloca numa condição mais adequada, talvez, né, do olhar para essa inserção de gênero e principalmente pela questão da igualdade, de fato, né? Então eu não preciso capacitar antes ou trazer antes, porque a condição está colocada naquela pessoa, independente da sua condição de gênero ou do seu gênero, ou enfim, né, da sua condição de forma geral, se a gente for falar de diversidade. Vocês acreditam que ainda existem desafios a serem ultrapassados da participação feminina no segmento portuário? Penso que ainda o nosso desafio em relação a essa questão de gênero diz respeito às mulheres assumirem posições de liderança. Esse é o trabalho que a gente tem feito, é trabalhar o empoderamento feminino e que as mulheres se sintam aptas e capazes, né, de assumir posições como essa. Não que não sejam, mas se percebem como. Né? E eu acho que o trabalho do empoderamento, do entendimento de que nós temos sim condições e capacidade, enfim, né? Sair um pouco dessa posição de se olhar e entender que a gente precisa estar 100% pronto para a posição, não é necessariamente verdadeiro, né? Enquanto que o nosso colega homem está lá e com 50% dos requisitos da vaga e mesmo assim ele se candidata porque ele acredita que ele pode, que ele é capaz. Então, acho que esse é o mesmo exercício que a gente precisa fazer, que as mulheres se olhem dentro dessas mesmas condições, né? Então, o empoderamento feminino, ele vem muito nessa perspectiva. Então, acho que esse é o nosso trabalho e o exercício que a gente tem feito internamente, né? Incentivando as mulheres a participarem das vagas, a participarem das capacitações, a olharem para as suas carreiras com a intenção, né, desse caminho e de poder chegar nessas posições de liderança. E Silene, como é feita essa imersão no mundo da logística? Por meio de aptidão? Acredito que exige uma boa dose de coragem e aptidão por parte delas, por diversos receios pessoais que cada uma traz na bagagem e história. Quais são as principais mudanças que foram notadas nessas trabalhadoras que hoje prestam serviço no Porto de Itapoá? Quando as mulheres entram no terminal, muitas delas, ou a grande maioria, nunca esteve, né, no segmento logístico ou experimentou essa atividade que ela está sendo inserida. Então isso vai acontecendo de forma natural. Não tem nenhuma capacitação ou nenhuma formação nesse sentido. O que nós olhamos de fato é o perfil dessas pessoas, né? Se eles são compatíveis com o do Porto, assim como todas as empresas fazem esse exercício, né? Mas o que a gente vem observando, acho que nesses anos, né, de projeto, é que as mulheres hoje, eu diria, nesses últimos 2 ou 3 anos, têm aplicado mais para as vagas do que antes, né? A gente vem fazendo um trabalho de diversidade, de empoderamento feminino mais ou menos nesse tempo, de forma mais contundente, e a gente tem observado então essa movimentação delas olhando para suas carreiras e olhando para sua capacidade, né, entendendo que elas sim são aptas, e a gente está vendo um movimento dessas mulheres em crescimento nas suas carreiras, então isso tem sido bastante gratificante. O Porto de Itapoá, por ser uma empresa que preza pela diversidade entre sua dinâmica de inclusão, tendo o projeto Mulheres Portuárias, eu gostaria que você me retratasse o quanto isso impactou na autoestima das mulheres que participaram e participam do projeto, fazendo com que elas se tornassem protagonistas da sua trajetória profissional. Muito nessa linha do que eu estava trazendo em relação a essa questão do incentivo, né, às mulheres, a última edição especialmente foi bastante importante para esse olhar de que somos protagonistas, podemos estar onde nós quisermos, onde desejarmos, né? Basta querermos. Nós fizemos um vídeo interno a respeito do Mulheres Portuárias para divulgação, inclusive dessa nova atividade que foi aberta para as mulheres, e elas trazem muito isso, assim, eu tinha medo
medo, né? Nós fizemos um piloto dessa atividade auxiliar com mulheres que já eram funcionárias do porto, e mesmo sendo funcionárias, elas olhavam para aquela posição e tinham receio de que não conseguissem. Quando nós fizemos o piloto e elas se perceberam fazendo atividade com habilidade, né? E igualmente em relação a desempenho com os colegas, elas se sentiram empoderadas. Então, eu fico pensando que passa pela experiência, de fato, né? Delas poderem experimentar aquela atividade e entenderem, nossa, isso dá para fazer, é possível, né? Então eu acho que este lugar do experimentar e se ver, né, conseguindo realizar a atividade, as faz serem protagonistas, se entenderem protagonistas, né, da sua trajetória profissional, hoje mais do que talvez alguns anos atrás. Vocês acreditam que ao longo do tempo estão sendo quebradas barreiras no que se diz respeito à diversidade, às oportunidades que por um motivo ou outro nunca foram ocupadas por mulheres no setor portuário? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim, que nós estamos quebrando barreiras. Desde quando nós iniciamos o projeto até hoje, e acho que ainda há algum tempo que venha pela frente, a gente vai estar quebrando algumas barreiras. Nós fizemos todo um trabalho de conscientização, não sei se esse é o termo, mas de entendimento, né, com todos os colaboradores em relação à inserção das mulheres. Então, nós trouxemos uma consultoria que falou e trabalhou com as pessoas das equipes, né, para poder contar sobre essa nova inserção das mulheres auxiliares. Com esse trabalho, inclusive, a gente percebe que ainda existe preconceito, um entendimento de que das mulheres e dos homens, né, de que as mulheres não dariam conta, não conseguiriam, ou enfim, então, ou que aquele lugar não é lugar para mulher, que é lugar para homem. Então eu acho que ainda, e não só porque é no Porto Tapuã, qualquer outro lugar, a gente tem uma sociedade, infelizmente, ainda machista, e que está em evolução, né? Mas nós temos sim ainda pontos a serem tratados para a gente ainda experimentar outras questões, né? Outras quebras aí de barreiras, mas eu acho que é um caminho e não é tão rápido assim, porque nós estamos falando de uma construção cultural da sociedade, não estamos falando só de uma empresa. Então, a gente não se constitui só daquilo que a gente vive dentro da empresa, mas daquilo que a gente vive em casa, na família, na convivência com as pessoas, na sociedade de forma geral. Então, a gente tem um belo caminho ainda a trilhar sobre essas questões e discussões nesse sentido. Agora, o que mais eu acho que foi importante nessa última edição, que é essa inserção das mulheres auxiliares, é que este foi um pedido dos gestores, dos supervisores de operações, que observaram que mulheres poderiam fazer essa atividade. Então, acho que a maior quebra de paradigma nesse sentido, quebra de barreira, vem desse pedido. Então, foram os gestores que solicitaram que a gente revisse, né, a possibilidade de colocar mulheres no cais, lá naquela atividade que até então estava 100% masculina. Exercício que já tínhamos feito há alguns anos atrás, mas que não tinha se visto viável. E nesse momento em que eles pedem, a gente vai rever, faz sentido e a gente consegue então fazer essa inserção. Então acho que essa maior representação de que a gente avançou bastante nesse olhar a respeito da inserção das mulheres. Ilcilene, agradecemos a sua participação. Eu particularmente acredito que esse nosso bate-papo traz no contexto a realidade do mundo que vivemos hoje. Parabéns ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo do tempo no Porto de Itapuã e que outros segmentos sigam como exemplo de forma a apresentar cada vez mais para a sociedade, na prática, que nenhum setor ou profissão está fechado para a presença feminina. Sim, sem dúvida. Eu acho que é mostrar na prática que não há de fato nenhum lugar, nenhum segmento, nenhuma atividade que a mulher possa estar inserida. Deixar de experimentar ou entender que não é o lugar dela. Tem um conceito aqui que talvez até nos colocasse no lugar de nem ter mais que discutir as questões de gênero, de diversidade. Porque o que nós precisamos olhar é a pessoa na sua condição intelectual e cognitiva. E não o seu gênero, a sua cor, a sua religião, ou seja, todas essas coisas que a gente discute em relação à diversidade. Então, sim, é na prática a oportunidade de a gente enxergar que a presença feminina
pode estar em qualquer uma das condições de trabalho, dos lugares de trabalho, enfim. Então, por isso que tem essa frase, né, que a gente tem escutado muito: lugar de mulher é onde ela quiser.